E o Corinthians se despediu da chance de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro nesse sábado com derrota em casa para o rival Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar sobre o assunto e vai falar também sobre um ranking mundial de uma federação de futebol que trata o Palmeiras como o melhor time do mundo, ou pelo menos o primeiro colocado nesse ranking. Informação importante no São Paulo, enfim, a novela Ferrarese terminou. Bora te atualizar sobre as últimas do mercado, tem centroavante chegando ao Bahia. Tem atualizações também no futebol nacional e internacional, com direito a papelão de Mbappé, tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sem antes me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco, Esportes FM, entre outras. E a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração, para não perder nada. É só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e se curtiu o vídeo também deixa like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que está sempre ao seu lado, preparando as melhores cotações para suas apostas. Nesse domingo tem todo tipo de jogo e qualquer campeonato. Nacional, internacional, Série A, B, C, enfim, é só procurar por lá que você encontra. Vou deixar o link da 1xBet no comentário fixo, você vai clicar agora mesmo por lá, vai fazer seu cadastro, só não se esquece de na hora do depósito usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre um ex-corintiano que tá mandando muito bem na Rússia. Mantuan estreou nesse sábado com direito à vitória do Zenit e o gol decisivo dele. Ele entrou aos 31 minutos do segundo tempo em uma partida do Campeonato Russo, o time dele empatava em 1-1 em casa. Depois de uma troca de passes com o Malcolm, ele marcou um golaço de fora da área, garantindo 3 pontos fundamentais. Festa bonita dos jogadores, já deu para perceber que o Mantuan está super entrosado com os novos companheiros. Mantuan que tem feito bastante falta com a camisa do Corinthians, vale a lembrança de que ele foi trocado pelo Yuri Alberto, o Ivan, goleiro, que ainda não estreou, também foi para a Rússia. Bora falar sobre o Vasco, que desistiu da contratação de Gustavo Maia, atacante que pertence ao Barcelona. O Vasco esperava há vários dias o envio da documentação para poder registrar o atacante. Os documentos não foram enviados e na última sexta-feira, diante dessa situação chata, o Vasco comunicou aos dirigentes do clube espanhol que desistiu da contratação do atleta, informação que foi antecipada pelo Wellington Campos. Seguindo com o giro de notícias, contar que o PSG venceu por 5-2 o Montpellier em partida do campeonato francês, até aí nenhuma novidade. O que eu queria destacar é o péssimo comportamento do Mbappé, que perdeu uma penalidade e num lance de contra-ataque em que não tocaram para ele, ele desiste da jogada, abre mão do lance. O PSG continua com outros jogadores atacando e não chega à marcação do gol nesse lance. Vitória por 5-2 com 2 gols do Neymar, um de pênalti. Depois do pênalti desperdiçado pelo Mbappé, o Neymar, além dos 2 gols, ainda deu uma assistência. O Mbappé marcou uma vez, o Messi foi titular, não fez gols e não deu assistências. O menino Ney segue jogando bem. Boas indicações para a Copa do Mundo que vem logo ali. Para fechar o giro de notícias, contar que o Cruzeiro fechou a contratação do atacante Juan Christian. Apesar do nome, trata-se de um brasileiro que defendia o Azures, time do interior do Paraná, time de Pato Branco. O Juan já vinha se tratando no Cruzeiro de uma contusão, atacante de 21 anos de idade. O Cruzeiro chegou a um acordo com o Azures para um empréstimo até dezembro de 2023 e também já tem estipulado uma opção de compra, o Cruzeiro apostando bastante nesse atleta que chega sem custos. Parceria com o Azures também pode acabar ajudando o clube paranaense, informação divulgada primeiro pelo Samuel Venâncio. Bora falar sobre o drama do Paraná Clube, situação parecida da minha Portuguesa. Paraná, que em 2018 jogava a Série A do Campeonato Brasileiro, deu adeus nesse sábado a chance de voltar à Série C. Estava disputando a Série D, fase de oitavas de final, derrota por 1-0 para o Pouso Alegre, time eliminado da 4ª divisão do futebol brasileiro. Os problemas vêm agora. Como o Paraná vai jogar a 2ª divisão do Campeonato Paranaense na temporada que vem, ele não terá a chance de voltar à Série D antes de 2025. A matemática do Paraná a partir de agora é a seguinte: é disputar a 2ª divisão do Paranaense no ano que vem, precisa subir para a 1ª divisão para em 2024 ficar entre os melhores do Campeonato Paranaense da 1ª divisão, garantindo vaga somente no ano de 2025 na 4ª divisão do futebol brasileiro. Uma tragédia para um time que em 2018 estava jogando a Série A do Brasileiro. Jogou a Série B em 2019 e a Série C em 2021, sendo rebaixado em seguida para jogar a Série D nessa temporada. Pior momento da história do Paraná Clube, clube fundado há 32 anos e que fez uma baita de uma história no futebol paranaense, era hegemônico nos anos 90.
3 rebaixamentos em 4 anos, péssima fase. Que o torcedor do Paraná tenha paciência, sei bem como é que funciona essa história. Quero falar agora sobre o Bahia, que contratou um centroavante interessante. O Bahia anunciou nesse sábado a chegada de Ítalo, que pertence ao Red Bull Bragantino, foi titular durante os últimos anos do Red Bull Bragantino, está longe de ser uma unanimidade, um grande craque, mas é um cara que está acostumado a fazer gols. Vinha de um momento de mais dificuldade no Red Bull Bragantino, ele não vem jogando por causa de uma contusão no calcanhar esquerdo. Ele não entra em campo desde 15 de junho, estava na fase final de recuperação, naquele momento de transição entre o departamento médico e a preparação física. É emprestado ao Bahia até o fim da temporada. O Bahia que buscava um centroavante, a gente chegou a contar para vocês nos últimos dias que o Felipe Viseu foi especulado, mas acabou não sendo contratado. 34 anos de idade, na atual temporada, 27 jogos, 7 gols. Acho que vai caber direitinho dentro das pretensões e da intenção do Bahia de confirmar o acesso à primeira divisão. Tá na cara que o Bahia vai subir. Bahia que venceu o Ituano por 2-0 na abertura dessa rodada, com 2 gols de Matheus Davó, atleta que pertence ao Corinthians e está emprestado até o fim do ano. Um dos gols com assistência de Ricardo Goulart, recém-contratado. Bora falar agora sobre o Palmeiras, líder do ranking mundial de clubes. Pelo menos é o que diz a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Ela fez a divulgação desse ranking que coloca o Palmeiras como o melhor time do mundo em 2022. 304 pontos. Segundo lugar de Liverpool e Flamengo, 291 pontos. O quarto lugar do Chelsea com 283 pontos. O Atlético Mineiro é o quinto com 281. Real Madrid e Manchester City dividem a sexta posição, 252 pontos. O PSV é o oitavo, o Rangers o nono e o Atlético Paranaense o 10º colocado. Chama a atenção que 3 brasileiros entre os 5 primeiros do ranking mundial. Eu sempre defendo os clubes brasileiros, a seleção, mas não tem o menor cabimento colocar o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense entre os melhores times do mundo. A gente, não, infelizmente, não pratica o melhor futebol do mundo. Não sei quais são os critérios da Federação Internacional de História e Estatística, mas se colocar o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense para jogarem, por exemplo, a Premier League, eles não vão se destacar a ponto de serem campeões, enfim. É pelo menos a minha opinião, mas eu estou colocando esse assunto para debate com vocês. Como é que você vê o fato de o Palmeiras ser o primeiro, o Flamengo em segundo empatado com o Liverpool e o Atlético Mineiro em quinto, por exemplo, à frente do Real Madrid, que é o atual campeão da Champions? O que você acha sobre esse ranking? Use o espaço para comentários e critique a federação ou a minha opinião. Estou muito curioso para saber o que você pensa a respeito de tudo isso, beleza? Bora falar agora sobre Ferrarese, zagueiro venezuelano que depois de uma longa novela, enfim, é jogador do São Paulo. O anúncio aconteceu nesse sábado, ele estava desde segunda-feira em São Paulo, capital, fazendo exames médicos e tal, e ninguém entendia o porquê da demora. Cheguei a conversar com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, que dizia que faltavam pequenos detalhes. Por pequenos detalhes, entenda a renovação do contrato do Ferrarese com o Grupo City. O vínculo dele estava perto de acabar e o Grupo City precisava que ele renovasse, estendesse esse vínculo por lá antes de ser emprestado para o São Paulo. Ficou tudo regularizado e o Ferrarese é novo reforço do tricolor. O anúncio aconteceu com um vídeo até bacana do Ferrarese e do Bustos, ambos se chamam Naruel, batendo papo, conversando a respeito dessa coincidência de nomes. Ferrarese fica por empréstimo até julho do ano que vem, prorrogável até o fim da temporada, caso as partes queiram. Empréstimo sem custos, o São Paulo assume 100% dos vencimentos, mas se quiser comprar o atleta, vai precisar desembolsar 9 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 47 milhões de reais. O último reforço do São Paulo nesse ciclo, ou nessa janela de transferências, o período de inscrições se encerra nessa segunda-feira. O São Paulo, depois de Felipe Alves no gol, Ferrarese na zaga, Galopo no meio, Marcos Guilherme e Naruel Bustos à frente, dá por encerrado o ciclo de contratações. 5 nomes que chegaram. Rogério Ceni vai ter esses jogadores à disposição para a reta final do Campeonato Brasileiro. Bustos e o Ferrarese também vão estar à disposição para o confronto de semifinal de Sul-Americana. Na Copa do Brasil, as inscrições já estão encerradas. Quero fechar o vídeo para falar a respeito de Corinthians e Palmeiras, que se enfrentaram na Neoquímica Arena. O Corinthians foi ligeiramente melhor do que o Palmeiras durante toda a partida, mas quem venceu foi o Palmeiras, que vive fase espetacular. Aos 26 do segundo tempo, se aproveitando de um erro de virada de bola do Fagner, o Palmeiras iniciou um contra-ataque que foi parar num cruzamento da esquerda e com gol contra do Rony. A curiosidade é que o Rony e o Fagner, que participaram do gol do Palmeiras, haviam entrado pouco antes. Fagner não vive um momento legal, bem longe
daquele lateral direito extremamente confiável e melhor da posição no futebol brasileiro durante bastante tempo. Com a derrota, o Corinthians deu adeus à chance de título no Campeonato Brasileiro. Você vai falar, Nicola, ainda tem rodada pra caramba. Sim, é verdade. Mas o Palmeiras abriu 9 pontos de vantagem. 48 pontos para o Palmeiras, 39 para o Corinthians. E diante da regularidade do Palmeiras, time que é muito sólido em casa e fora, como mostrou nessa partida, em que foi ligeiramente inferior ao adversário, teve menos oportunidades, mas venceu. E eu me dou ao direito de dizer que o Corinthians não tem mais chances de brigar pelo título. Inclusive, o Timão segue em segundo lugar, com 39 pontos, mas pode cair em mais 2 posições com o fechamento da rodada, com as partidas desse domingo. Ele pode ser ultrapassado por 2 times que ainda estão nessa parte de cima da tabela. E aí a consequência a gente vai conhecer nos próximos dias. Corinthians que já vem de uma eliminação triste na Libertadores da América, derrota para o Flamengo por 1-0, 2 derrotas para o Flamengo, né? Em casa 2-0, fora 1-0, deu adeus à Libertadores na terça, deu adeus ao Campeonato Brasileiro no sábado e na próxima quarta-feira tem decisão na Copa do Brasil. Para não ver o ano terminar no prazo de 8 dias, o Corinthians vai precisar vencer o Atlético Goianiense por 3 gols de diferença. Se vencer por 2 gols de diferença na Neoquímica Arena, leva a decisão para pênaltis, isso porque em Goiânia foi derrotado por 2-0. Partida contra o Palmeiras assistida por quase 45 mil pessoas, 44.966 o público total, renda de 3.200.000 reais. Algumas curiosidades. Segunda derrota seguida do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, eram 21 jogos de invencibilidade, veio a derrota para o Flamengo, agora a derrota, Flamengo na Libertadores, agora a primeira derrota no Campeonato Brasileiro dentro de casa. Terceira vitória do Palmeiras contra o Corinthians na temporada de 2022, o Timão sendo um freguês do seu rival. Para completar, queria só falar do outro lado do Palmeiras, que completou a semana perfeita. Se tudo deu errado para o Corinthians nos últimos dias, para o Palmeiras é exatamente o contrário. Verdão que havia eliminado o Atlético Mineiro, com direito a todo o drama do mundo e cobranças de pênaltis na quarta-feira, passando para a semifinal da Libertadores da América, agora elimina um rival direto e tem mais 2 confrontos super importantes no Campeonato Brasileiro na sequência. Flamengo no próximo final de semana dentro de casa, é a chance de vencer o Flamengo e despachar mais um adversário. Na sequência, o Fluminense no Rio de Janeiro. Queria saber a sua opinião. Dá para dizer que o Corinthians não tem mais chances de Campeonato Brasileiro ou eu exagerei? Fala também sobre o Palmeiras. É o grande favorito ao título do Campeonato Nacional? Tô curioso para saber a sua opinião. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal e a gente volta assim que pintar a notícia. Abraço, tchau!